Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Está preso o homem que confessou ter matado 70 pessoas. Ele já estava sendo investigado por envolvimento no tráfico de drogas e assalto a bancos. Motoristas têm o estepe furtado dentro do carro e nem percebem por causa de uma nova técnica usada pelos bandidos. Lei seca completa 10 anos, mas o número de casos de embriaguez ao volante só cresce aqui na capital. Repasse de verbas do governo de Minas vai evitar colapso nos hospitais de BH. Pré-candidatos ao Palácio da Liberdade debatem problemas do Estado com centenas de prefeitos aqui na cidade. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Começou hoje em BH a maior exposição nacional do setor leiteiro. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi preso pela Polícia Civil um homem que confessou ter matado 70 pessoas. As investigações já estavam em andamento para apurar os homicídios, mas ele também é suspeito de outros crimes, como tráfico de drogas e assalto a bancos. Marcos Henrique Elias Meirelles, mais conhecido como Kiko, tem 35 anos e passou 13 deles na cadeia. Começou cedo a vida no crime. A ligação dele com roubar banco, ainda quando é menor de idade, durante essa busca na casa dele, nós identificamos a relação dele com um dos maiores assaltantes do país, que inclusive encontra-se preso num presídio federal. Segundo as investigações, o criminoso liderava o tráfico de drogas na Vila Pinho, região do Barreiro, na capital mineira. Ele foi capturado pela polícia quando transportava neste carro 17 tabletes e embalagens com cocaína, totalizando 4 quilos da droga. Depois ele levou os policiais a um local onde estava todo esse material. 2 pistolas, uma calibre 380 e outra calibre 40, rádios comunicadores e material para embalagem de entorpecentes. De acordo com a polícia, Marcos Henrique Elias Meirelles afirma ter matado de 70 a 100 pessoas. As investigações continuam agora na Delegacia de Homicídios para confirmar a veracidade dessa informação. No início das investigações, já apontava que realmente o Kiko era um homicida contumaz. Então, até os informantes, as informações que equipes vinham angariando na região, realmente o Kiko é um homicida e com vários e vários homicídios. A polícia comemora a prisão de Kiko. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes contra o Patrimônio, ele usava do tráfico de drogas e de armas para financiar assaltos a bancos. A importância dessa prisão faz com que o Departamento Estadual de Investigação de Crime contra o Patrimônio da Polícia Civil foque também nos crimes que servem de alguma forma como crimes arrecadadores de quantias e dinheiro, que possa, com isso, proporcionar para os bandidos a compra de material bélico para a prática de crimes contra instituições financeiras ou demais crimes contra o patrimônio. Então, a importância de uma investigação bem feita para dar essa resposta para a sociedade mineira. 2 caminhões de lixo foram incendiados por criminosos durante a madrugada em São Sebastião do Paraíso, no sul do estado. Os veículos estavam na garagem. Um funcionário tentou retirar um dos caminhões que já estava pegando fogo do local e o Corpo de Bombeiros precisou salvá-lo. Segundo a Polícia Militar, havia mais 2 caminhões que não foram atingidos. Até o momento, ninguém foi preso. Muitas vezes é na hora que o pneu fura ou quando chega a hora de fazer a revisão do carro que o motorista percebe que foi vítima de furto do estepe. A polícia não tem dados específicos sobre esse tipo de crime, mas só de janeiro a março deste ano, quase 7 mil carros foram furtados aqui no estado. Saulo é gerente de uma loja especializada em pneus e conta que semanalmente de 10 a 12 clientes vão à oficina reclamando que tiveram o estepe do veículo furtado. E muitas vezes a vítima só percebe o roubo na hora de fazer uma revisão no carro. A gente já vê que a fechadura foi arrombada. Então, na hora da pessoa fazer a substituição do pneu, que a gente alerta em relação ao estepe. Ele explica que bandidos têm encontrado facilidades para arrombar os veículos pela própria fechadura, sem que o alarme dispare. Realmente a reclamação antigamente era
exclusivamente dos caminhonetes, né, que os step são fora do veículo. Mas pela facilidade hoje de arrombamento de um carro hoje, então o alvo principal hoje são os carros menores. Foi o que aconteceu com Denise, que deixou o veículo estacionado por cerca de 4 horas para ir a uma festa. O dano na fechadura foi tão pequeno que ela nem percebeu. Quando chegamos em casa, que dentro da garagem, temos o hábito de pegar as mochilas que eu deixo dentro do porta-mala. Quando ela abriu o porta-malas, ela falou: mamãe, cadê minha mochila? Aí eu fui lá para verificar, o porta-mala estava desse jeito assim, né? Ele estava revirado. Aí quando eu fui olhar, as mochilas não estavam lá, levantei, né, a tampa ali, o step não estava. Não existe um registro específico de furtos a stepes no estado e na capital, apenas de furtos num modo geral. Mas a polícia orienta sobre a importância de registrar um boletim de ocorrência nesses casos e também dá dicas para prevenir que você não seja a próxima vítima. Primeiro, estacionar em um local adequado, de boa iluminação, de aglomeração de pessoas, e também que essas pessoas busquem dificultar o trabalho do infrator, colocando mecanismos de segurança como travas, como cadeados, né? Isso dificulta bastante a ação do arrombador. A pena para quem for flagrado furtando step que estiver do lado de fora do carro é de 1 a 4 anos de prisão. Se houver arrombamento do veículo, a pena sobe para 2 a 8 anos de reclusão. A saúde pública de Belo Horizonte está garantida por um repasse de 60 milhões de reais do governo do estado. Foi o que disse hoje o secretário municipal de saúde. Segundo ele, o valor é suficiente para evitar um colapso nos hospitais da capital. De greve desde o dia 12 de junho, os hospitais da FHEMIG já trazem reflexos para outras unidades de atendimento. O Hospital João 23, por exemplo, está com a maioria de suas atividades paralisadas. O resultado é o aumento de 23% no número de atendimentos na UPA Centro-Sul e 12% no Hospital Odilon Berens. O importante dizer de novo é que não é apenas o número de pacientes, a gravidade dos pacientes aumentou, né? Eu comuniquei ao prefeito da minha preocupação de que o nosso sistema de urgência e emergência poderia vir a sofrer um colapso, porque a demanda por medicamentos e por insumos aumentou muito além do que é esperado normalmente. Após a reunião entre o governo do estado e prefeitura, ficou definida a realização de 3 repasses que juntos somam 60 milhões de reais para a compra de medicamentos e outros insumos. A primeira parcela já foi depositada no início da semana. Nós já recebemos 20 milhões, estão previstos 2 novos repasses nas próximas 2 segundas-feiras. É uma reorganização que o prefeito Calil conseguiu do recurso que nos era devido pelo Estado, e o Estado pagou esse recurso, mas com essa condição de que parte desse dinheiro fosse usado para a compra de insumos. Já após o primeiro repasse, o abastecimento de medicamentos nas redes de saúde municipais é de 96%. Mas a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é de que a população avalie a necessidade de procurar atendimento em UPAs. As pessoas que não têm quadros graves devem evitar de procurar UPA, devem ir ao centro de saúde. A maior parte das pessoas que procuram as nossas UPAs teriam seus problemas resolvidos no centro de saúde. 62% das pessoas que estão no Odilon Berens para atendimento poderiam estar tendo seus problemas resolvidos num centro de saúde. E ainda falando sobre saúde, a vacinação de crianças atingiu o menor índice no Brasil em 16 anos. Um dado preocupante porque isso pode permitir a volta de doenças que já haviam sido erradicadas. Um dos motivos para a queda é a disseminação nas redes sociais de informações falsas sobre vacinas. Leonardo sabe a importância da vacina para as filhas. Só que as duas estão com o calendário de vacinação atrasado. Os postos não abrem aos sábados e o pai alega falta de tempo durante a semana. Se tivesse postos que abrissem até um horário estendido, ou mais cedo, ou aos sábados, né, seria de grande valia para a gente. O índice de vacinação de crianças teve mais uma queda em 2017 e atingiu o menor nível dos últimos 16 anos. Todas as vacinas indicadas para menores de 1 ano de idade ficaram abaixo da meta de 95% do Ministério da Saúde.
Nos últimos 2 anos, a cobertura da vacina contra sarampo indicada para esta faixa etária caiu de 95% para 83%. O resultado é imediato. Já são mais de 1.200 casos da doença que não era registrada desde 2015 no país. A tetraviral, que imuniza contra cachumba, rubéola, sarampo e catapora, e é indicada a partir dos 15 meses, tinha cobertura de 90% em 2014. Em 2017, caiu para 77%. A vacina ofertada para menores de 1 ano contra a poliomielite chegou a ter 100% de cobertura no país. Vem caindo e chegou a 77% no ano passado. O último caso de paralisia infantil no Brasil foi em 1989. A erradicação de muitas doenças tem feito muitos pais se descuidarem. Essas doenças já controladas, nós corremos um risco de que elas retornem ao nosso meio se nós não continuarmos a vacinar. Não acreditem nas falsas notícias por aí. A vacina protege. Um movimento que ganhou força, principalmente na Europa nos últimos anos, tem alguns adeptos no Brasil. Pais que optam por não dar a vacina. Mas se recusar a levar o filho para vacinar é um ato de negligência, que pode ser considerado crime. O infrator está sujeito a multa de até 20 salários mínimos. Ficar atento e manter o calendário de vacinação em dia pode ajudar a prevenir doenças graves que podem matar ou deixar sequelas. Ele é muito pequeno, né? Precisa ficar protegido contra as doenças, porque nessa fase de idade é tudo muito perigoso, né? A lei seca acaba de completar 10 anos no Brasil, mas cresceu quase 10% o número de motoristas flagrados pela polícia dirigindo embriagados aqui em BH só neste ano. Quem dirige sob efeito do álcool assume sim o risco de causar acidentes. Gustavo ainda tem na lembrança o dia em que a mãe foi atropelada. Dona Valdelice havia acabado de descer do ônibus quando foi surpreendida por um carro em marcha ré descendo na contramão à Praça do Papa. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Na minha cabeça, sempre vai ser uma responsabilidade que ele fez. Apesar de estar bêbado, ele também cometeu a responsabilidade de andar de ré numa via que é mão sentido único. A mãe de Gustavo morreu na hora. O condutor chegou a ser preso, mas atualmente responde em liberdade. Não posso aceitar. Quem vê e sofre a dor que a gente sentiu é muito complicado. Talvez hoje ele esteja mais tranquilo, depois de 2 anos solto em liberdade, vendo que a justiça não fez nada com ele esteja tranquilo. Mas pra gente que fica a saudade é complicado. Só nos 3 primeiros meses deste ano, 212 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados aqui na capital mineira. Os números são quase 10% maiores que os registrados no mesmo período do ano passado, quando 193 foram detidos. Desses 10 anos da vinda da lei seca, nós tivemos uma diminuição de 50% das mortes, mas nós percebemos um aumento, dos casos de embriaguez ou de infrações de trânsito em decorrência da embriaguez, que na verdade nada mais é do que o aumento da intensificação das fiscalizações de trânsito que são feitas pela nossa delegacia especializada. Quem é pego numa blitz dirigindo com qualquer teor de álcool no sangue é detido, porém com a possibilidade de pagar fiança. Mas quem provoca um acidente causando alguma lesão ou até a morte de alguém permanece preso por um bom tempo. Em todos os casos, o condutor também está sujeito a outras penalidades. Há 2 anos atrás, praticamente, houve um aumento do valor da multa, que hoje é de quase R$3.000. Esse indivíduo, além disso, responde administrativamente, Ele tem a sua CNH suspensa por 12 meses, ele responde um processo administrativo disciplinar, ele tem a pontuação da carteira, ele tem que passar por uma reciclagem para depois, somente depois disso, poder voltar a dirigir o seu veículo. E depois do intervalo, você vai ver que pré-candidatos ao governo do estado participaram hoje do Congresso Mineiro dos Municípios aqui na capital. 7 pré-candidatos ao governo de Minas estiveram hoje no 2º dia do Congresso Mineiro de Municípios, realizado no Mineirão. Eles participaram de um painel e debateram a situação política e também a crise financeira do estado. No primeiro contato oficial com os prefeitos mineiros, os pré-candidatos ouviram muitas demandas, mas a principal é colocar os repasses em dia. Os pré-candidatos ao governo de Minas falaram para centenas de prefeitos, vereadores, secretários municipais e empresários que participaram do encontro. O único pré-candidato ausente no Congresso foi o governador Fernando Pimentel.
Durante o debate, por diversas vezes, foi citada a situação da crise econômica que o Estado enfrenta. O presidente da Associação Mineira dos Municípios disse que, assim como a educação, outros setores podem entrar em greve. Nós vamos parar de prestar serviço na assistência social. O transporte escolar, esse ano, ele não pagou nenhuma parcela, que está ligada à educação, mas é diferente do Fundeb. E as outras ações todas, porque está bloqueando recursos de diversas parcerias que o Estado tem com os municípios. Após o debate, os pré-candidatos ainda foram entrevistados sobre a corrida eleitoral. Romeu Zema, do Partido Novo, Dilene Marques, do PSOL, e João Batista Mares Guia, da Rede, que concorrem a um cargo executivo pela primeira vez, falaram sobre suas propostas. O Estado, ele sequer tem recursos hoje para se custear. Será que ele vai ter recursos para investir? Então vai ser extremamente necessário parcerias público-privadas, mas tudo dentro da maior transparência. Nós podemos exatamente trazer um outro tipo de visão, um outro tipo de processo e mostrando que as mulheres também sabem fazer política, que elas também sabem se colocar nesse espaço, apesar de toda a dificuldade que nós temos. Minas está falido. O risco agora é até não pagar salário, não é catastrofismo. Minas está um estado falido. Por inépcia, inépcia e inépcia. Tem solução? Claro que tem solução. Pessoas humanas criaram um problema, pessoas humanas o resolverão. O atual vice-governador Antônio Andrade, do MDB, Márcio Lacerda, do PSB, Antônia Anastasia, do PSDB e Rodrigo Pacheco, do DEM, falaram sobre a situação do Estado e os desafios para a próxima gestão. Muitas coisas estão erradas. Principalmente, nós sabemos... o governo atrasa o pagamento de todo o setor, de todos os setores. Só não atrasa os pagamentos dos secretários, só não atrasa o pagamento deles. Tem secretário que ganha mais de 60 mil reais por mês, mas o governo atrasa todos os pagamentos. Então está errado tudo. Adotar uma administração extremamente austera, extremamente criativa e ao mesmo tempo simples, para permitir que o Estado reencontre seu trilho do desenvolvimento e devolva não só às pessoas a dignidade, especialmente os servidores do pagamento no quinto dia útil, mas também no ambiente de negócios favorável ao Estado, para atrair empresas. Para onde está indo a arrecadação do Estado? Está tudo atrasado, do Bolsa Verde ao Bolsa Reciclagem, ao repasse do ICMS, do IPVA, da saúde. Tudo está atrasado em Minas Gerais. Onde está o dinheiro do Estado de Minas Gerais? Então, este governo é um governo que não tem planejamento. É preciso ter planejamento, é preciso ter um crescimento econômico sustentável, uma arrecadação equilibrada com o desenvolvimento econômico. Tem muita experiência de serviço público, né, nos 3 níveis de governo. Tem uma experiência muito grande como empresário também, como gestor, admirado, desculpe a falta de modéstia no Brasil inteiro. Presidente da Frente Nacional de Prefeitos por 2 anos, eu acho que sou, digamos, um outsider com experiência de governo. A assessoria do governador Fernando Pimentel informou que ele não foi ao Congresso da AMM porque está em São Paulo, onde se reúne com bancos e fundos de investimentos na busca de recursos para o Estado. Em relação ao atraso nos repasses de verba para a área de assistência social, reclamada pelo presidente da AMM, Gilvan Lacerda, o governo ainda está fazendo esse levantamento. Sobre o atraso no repasse de recursos para o transporte escolar, o governo de Minas reconhece o problema e diz que trabalha para reverter o estado de calamidade financeira no qual se encontra Minas Gerais. Já a Secretaria de Estado de Fazenda informou que todos os repasses relativos ao ICMS dos municípios mineiros estão em dia, assim como os repasses referentes ao IPVA. Bom, gente, e o 35º Congresso Mineiro de Municípios é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Orion, você esteve participando ontem, hoje. Eu quero saber de você a sua percepção de como que os prefeitos receberam, né? Qual foi a receptividade deles em relação aos pré-candidatos presentes? Inácia, várias coisas eu observei ali. Primeiro que nós vimos aí 7 candidatos a pré-candidatos a governador, apenas uma mulher e nenhum negro. É o retrato do poder no país. Os pré-candidatos também estão unidos, todos os 7 candidatos se uniram contra o governador Fernando Pimentel, que também deverá disputar a reeleição. Também os pré-candidatos estão convencidos da grave situação financeira do Estado e até fizeram essa advertência de que depois do parcelamento dos salários
poderá vir aí a suspensão, um atraso até maior. Enfim, foi um primeiro teste, disputa entre os pré-candidatos para conquistar a simpatia, o apoio dos prefeitos, que têm, na verdade, muita influência no eleitor do interior mineiro. Da parte dos prefeitos, como vimos aí, eles estão queixosos, insatisfeitos, muito irritados com os atrasos e os débitos do governo do estado, da ordem de 4 bilhões de reais. Os candidatos prometeram mudar essa situação, mas não podem fazê-lo num passe de mágica. Como fazer isso com 4 bilhões de dívidas num estado que tem um déficit, segundo o governo, de 8 bilhões de reais. Quer dizer, é preciso pactuar com os prefeitos uma forma de parcelar essa equação desse débito aí. Para ver se as prefeituras conseguem continuar administrando as demandas, né? Ô, gente, e ontem foi a vez dos pré-candidatos à presidência terem essa chance de falar aí com os prefeitos mineiros. E teve confusão, né? O Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, achou o tempo para as respostas curto e ficou na bronca com os organizadores e com a plateia. Orion, situações inusitadas como essa, a gente vai até rever as imagens aqui desse momento, elas acabam revelando mais dos candidatos até do que aqueles debates mais oficiais e cheios de regras, né? É verdade. Normalmente os candidatos buscam esconder seus defeitos e exibir algumas qualidades. Ciro Gomes ignorou essa orientação. Alguns aliados dele o aconselharam a virar Ciro Paz e Amor. Outros disseram que tinha que ser autêntico, mostrar o que ele é. Parece que ele escolheu esse segundo conselho e não se deu muito bem aqui entre os prefeitos. O fato é que, Inácio, interessante é que a sucessão presidencial, sempre diziam os antigos que ela passava por Minas Gerais. Dessa vez ela passou em menos de 5 dias 2 vezes. A primeira foi lá em Tiradentes, durante a 9ª edição do Conexão Empresarial, em que 4 pré-candidatos apresentaram suas ideias aos empresários. E agora, dessa vez, no 35º Congresso Mineiro dos Municípios, discutiram com os prefeitos. Tem até uma expectativa de sair um vice para a chapa à presidência, vamos ver aqui de Minas, né? A gente vai acompanhar e ver se isso vai se confirmar. E o próximo assunto que a gente trata com o Orion agora é sobre a liberação do deputado estadual Cabo Júlio, que começou ontem a cumprir regime semiaberto, estando autorizado a trabalhar normalmente na Assembleia Legislativa. O político está preso em um batalhão do Corpo de Bombeiros, na região da Pampulha, onde cumpre pena de 10 anos de prisão por fraude em licitação e corrupção passiva naquele esquema conhecido como a máfia dos sanguessugas. Orion, está dentro do esquema aí do esperado no cumprimento da sentença que ele já fosse liberado para o regime semiaberto? Assim foi feita a decisão do Tribunal Regional Federal de condená-lo a 6 anos e 4 anos de prisão nesse regime semiaberto. Nessa condição, o condenado pode sair para trabalhar desde que ele tenha um emprego, como é o caso do Cabo Júlio, que é deputado estadual até o final do ano. Então, essa situação deve durar até dezembro e depois se interrompe naturalmente porque deixa de ser deputado, já que ele não pode mais se candidatar, ficou inelegível. Agora, Orion, aproveitando aí que a gente está falando de Assembleia, continua sem votação importante por lá, né? Estamos no 6º mês do ano e apenas votaram 2 vetos até agora, referindo-se a projetos do ano passado, 2 vetos do governador. É a situação política e eleitoral. O quadro mudou, está desfavorável hoje ao governador Fernando Pimentel na Assembleia por conta do rompimento dele com o presidente da Assembleia Legislativa, o Adalclever Lopes. E, por outro lado, os deputados estão mais preocupados com as reeleições deles do que com essa votação na Assembleia. Ou seja, a chance da gente ficar assim até as eleições e se bobear até o final do ano é enorme, né? Muito provável, Inácio. Ok, você acompanha nós também até semana que vem. Com prazer. Obrigada. E você vai ver a seguir, principal exposição do setor leiteiro do país é realizada aqui na capital e deve movimentar até 25 milhões de reais em negócios. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-251 em Salinas, região norte de Minas. Segundo o SAMU, as vítimas estavam neste carro que bateu na carreta. A vítima morreu presa às ferragens e ainda não se sabe a causa do acidente. Os feridos foram encaminhados para um hospital do município. E começou hoje a 15ª edição da Mega Leite, a principal exposição nacional do setor leiteiro realizada aqui na capital. Minas é o maior produtor de leite do país. O evento está sendo realizado no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte. Por aqui, mais de 100 expositores exibem suas marcas, produtos e serviços. A Mega Leite deste ano reúne cerca de 1.900 animais de 7 raças diferentes. Além das exposições, o maior evento leiteiro do país também terá cursos, palestras e encontros de entidades do setor. Iago é gerente de uma empresa de laticínios do Centro-Oeste Mineiro.
Ele que nos anos anteriores montava um estande voltado aos produtores rurais, desta vez quis apresentar os produtos ao consumidor final. E a ideia desse ano foi trazer realmente uma loja conceito com os produtos para que os consumidores também, como está na capital, né, uma feira de negócios, estão trazendo rebanho para uma capital, então a ideia é trazer o consumidor também para dentro da feira e ter acesso a esses produtos, ver o que é possível produzir com leite in natura. Até o próximo sábado, as crianças poderão visitar a mini fazendinha. Já os adultos podem descobrir como a tecnologia pode ajudar a desenvolver o setor leiteiro. Um dos destaques da feira é este colar eletrônico, que capta informações do animal e envia para o celular do produtor. Vai no pescoço da vaca, né? Onde ele vai medir a mastigação da ruminação dessa vaca e a atividade dessa vaca também, quanto que essa vaca caminhou por dia. Com isso a gente tem dentro do programa nosso, se a vaca está doente, se a vaca não está doente, quanto essa vaca está comendo por dia, se ela está com estresse calórico ou não. Neste outro aplicativo lançado na feira, o produtor rural poderá negociar a venda de animais. É o mundo da tecnologia invadindo a Mega Leite. O que nós não podemos é desanimar. Então, o que eu sempre digo aos nossos associados, ao produtor de leite do Brasil, que nós não podemos desanimar. Todo setor tem suas particularidades, tem seus problemas, tem seus altos e baixos, mas nós não podemos desanimar. Vocês que arregaçar as mangas e trabalhar todos os dias. É isso aí, nosso jornal está terminando e fica aqui o convite para você rever o conteúdo de hoje ou das edições anteriores acessando youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias sobre o nosso estado. Até lá.